Olá, manas! Meu nome é Júlia e hoje nós vamos falar sobre endometriose, 4 causas emocionais, o que o seu médico não te contou. Um recado bem importante antes da gente começar esse vídeo. Eu peço que você que tem endometriose, porque foi por pedidos de manas que tem essa doença que eu fiz esse vídeo, então você que tem endometriose, que você veja esse vídeo com o coração e não com a mente. A mente vai ficar dizendo para você que não é bem assim, que vai te dar milhões de desculpas, mas se você botar a mão no coração, o coração sabe o que é verdade e o que não é. No final do vídeo eu vou dar perguntas norteadoras. Esse não é um vídeo para você ver e já sair botando na prática. É para você dormir com ele. Pegue depois as perguntas que eu vou dar no final e durma com essas perguntas. E vá no seu interior. Você não precisa dar satisfação para ninguém. É só para você mesma. É para você conseguir atingir uma cura interna. Então escute com o coração e não com a cabeça. Bom, o que é a endometriose? A endometriose é quando o endométrio, que seria o que forma a nossa menstruação, começa a entrar em outros lugares que não são dele. Por exemplo, você começa a ter uma menstruação no seu pâncreas, uma menstruação em casos raros no pulmão, em casos raríssimos até no cérebro, né? Então causa uma dor muito forte. Isso começou a ficar mais e mais forte quando as mulheres começaram a tomar muito anticoncepcional. Então a gente diz que é uma doença nova. Começou ali mais ou menos nos anos 50, nos anos 60. Por quê? O que acontece nessa época? As mulheres, elas não cuidam mais só da casa, elas vão para o mercado de trabalho também. Então surge a famosa mulher polvo. A mulher polvo é aquela que ela tem que ser maravilhosa no trabalho e maravilhosa em casa. Ela tá fazendo tudo por todo mundo, né? Então é uma mulher que tem muita responsabilidade, ela tem responsabilidade com os familiares. Geralmente é uma mulher que começou a trabalhar cedo, que também começou a tomar anticoncepcional bem cedo, que ficou tomando um tempão, né? E que ela sente esse peso nas costas, assim, como se ela estivesse carregando o mundo inteiro nas costas. É essa mulher polvo, ela tem que dar conta de tudo, ela tem milhões de braços. E por quê? Porque a menstruação é aquele momento que a gente para e olha pra dentro. É aquele momento que o nosso corpo, a gente até fica assim mais pra baixinho, né? Mais assim, parece uma velhinha, né? Quer ficar mais, né? Por quê? Porque o nosso corpo tá pedindo, ó, introspecta, fica pra dentro. Só que essa mulher, ela tá tão assim, dando conta do recado, tá tão pra fora que ela não consegue fazer esse movimento. Então o corpo, e na ginecologia natural a gente vê muito o corpo como o nosso amigo e não o nosso inimigo. Então a gente não tenta silenciar o corpo, ó, tá vindo tal sintoma, então vamos, como se fosse assim o corpo um campo de batalha, vamos cortar esse sintoma. Não, a gente vai escutar ele, a gente vai ter uma escuta. O que essa doença tá querendo me dizer? Né? Eu gosto muito, tem um oráculo, adoro oráculos. Tem um oráculo que fala como se estivesse explicando para uma criança, né? Cura. O que é cura? Cura é quando você senta com a doença e conversa com ela. O que você tem? E quando a doença termina de falar, a cura foi feita. Então na ginecologia natural a gente escuta o que o nosso corpo está querendo dizer. A gente não trata ele como nosso inimigo, mas como nosso amigo. Porque é como se esses sintomas estivessem mandando uma mensagem. Porque a doença, ela foi se instalando, ela não surgiu do nada. Ela primeiro veio num campo emocional, e daí a gente, deixa pra lá, agora eu tô muito ocupada aqui com o meu trabalho, agora depois eu resolvo isso aí, né? Aquela pedrinha no sapato que começou a incomodar, e a gente, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Até que ela se instala no corpo físico. E a endometriose, quando vem esse sangramento em locais que não é para acontecer, causa uma dor terrível. Então diz para essa mulher polvo que tá para fora, ó, se na menstruação normal tu não parava para me ver, tu não parava para te introspectar, agora tu vai parar por mal. Então é um momento que o nosso corpo diz, agora volta para ti, agora vem aqui para dentro, agora me escuta.
Então, claro que é uma reação assim do corpo, o corpo não sabe mais o que fazer, essa pessoa tá sempre pra fora, então tá dizendo, volta aqui, te interioriza. Essa é uma das causas. A segunda causa é estar no lugar ou na relação errada. Como assim? Bom, a menstruação, como eu disse, ela surge em vários campos do corpo onde ela não deveria surgir. Então é também uma relação de como essa mulher tá no mundo externo. Talvez ela esteja num trabalho que não é a vida que ela quer. Talvez ela esteja numa relação que não é o melhor para ela, né? Porque o nosso corpo ele tá representando como tá o nosso mundo externo. Ele tá nos dando uma dica. Ó, eu vou doer aqui para tu olhar para dentro e tu perceber se eu tô sangrando no lugar errado, é porque tu também lá fora tá no lugar errado. Então é uma mulher que de repente está fazendo um trabalho só por fazer, que não é a missão de vida, que não é o chamado dela, né? Ela se sente assim, sabe aquele peixe fora d'água? É assim que essa mulher se sente. Ou ela está numa relação que é abusiva, uma relação que não faz ela evoluir, pelo contrário, faz ela ficar para baixo. Então, alguma coisa, algum setor assim bem forte, como o trabalho, como as relações, ela se sente como um patinho fora d'água, como um peixe fora d'água. Né? Então, o corpo ele está reproduzindo, aquilo que está fora, ele está reproduzindo dentro. Né? A gente tem que ver o nosso corpo como nosso amigo. E esse amigo está dizendo, olha só, tu está no lugar errado. A terceira causa, e essa é bem complicada, é uma coisa que a gente vive falando aqui no canal, seria competição com outras mulheres, tá? É muito comum quem tem endometriose falar frases assim, sempre que eu encontro as minhas amigas, eu acabo depois de um tempo descobrindo que elas são traíras. Eu não posso confiar em nenhuma mulher. É comum, tá, gente? Porque a gente foi ensinado desde cedo, esse nosso sistema patriarcal, de que as outras mulheres são inimigas, que as outras mulheres são competição. E infelizmente a gente reproduz isso, só que a nossa origem, lá na pré-história, é um sistema matrifocal, é um sistema de união de mulheres. Só que isso ao longo do tempo, principalmente com a igreja, acabou sendo deturpado, né? E acabou criando essas brigas entre mulheres, porque mulheres unidas têm um grande poder. Então é como se o nosso sangue, que é muito poderoso, o nosso sangue ele tem maná, ele tem que os antigos chamam, né? Maná seria a magia. Então ele nasce em locais que são inapropriados, como se ele estivesse dizendo, relembra dessa história. E como se ele estivesse, de uma certa forma, chorando por a gente ter se esquecido disso, ter se desligado disso. A gente precisa fazer um grande movimento assim, para tentar voltar essa irmandade. Né? Então perceba se você tem endometriose, se você trata outras mulheres como competição. Talvez não seja algo tão racional, né? Às vezes é muito inconsciente, porque eu costumo brincar que o inconsciente coletivo, que é assim, essas mensagens subliminares que foram durante muito tempo, em várias e várias gerações passadas e passadas, né? Como se fosse uma memória ancestral. Né? É uma memória ancestral de patriarcado, é uma memória ancestral de machismo, de mulheres são competição. E esse inconsciente coletivo, essas memórias, essas mensagens, é como se fosse assim, uma nuvem e tá chovendo. E tá chovendo. E se a gente não tá desperta, a gente sai pra rua e se molha. Então a gente fica machista. Mesmo mulher, fica machista. Né? Fica achando que a outra mulher é competição. Só que se a gente está desperta, se a gente está ligada, a gente sai pra rua com um guarda-chuva. De vez em quando pode se molhar ali, pisar numa poça, mas daí tu tá ligada, tu tá... peraí, acabei de tratar aqui outra mana como competição. Né? Então essa é uma das mensagens também da endometriose.
A última seria dificuldade de olhar a sua sombra. Então é comum também, manas que têm endometriose, de uma dificuldade de entender quais são os seus desafios, qual é o seu lado que não é tão bonito, digamos assim, os seus defeitos, né? Então são manas que têm dificuldade de aceitar críticas, e claro que eu tô falando de críticas que são construtivas, não é crítica destrutiva, crítica para avacalhar, né? São realmente críticas assim, se chega uma outra irmã, né, ou qualquer outra pessoa e fala, olha, tu tem essa dificuldade aqui, tu consegue perceber? Ela vai dizer, não, eu não. Né? Por quê? Você percebe, o nosso sangue, ele sempre faz essa menção da gente se voltar para dentro, da gente ir para dentro. A gente já viu que a mulher com endometriose é uma mulher que está muito para fora, que está muito do lado da luz, e nós somos dia e noite, nós somos 50% luz, 50% sombra. Então faz parte também da gente entrar na nossa sombra. E se você se imagina, se o seu sangue menstrual, que é a sua parte escura, a sua parte com magia, a sua parte de transformação, se você não consegue acessar ele, ele começa a gritar entrando em outros lugares. Então é como se fosse assim, desvenda-me. Desvenda-me, entra aqui. Entra aqui. Para você saber a sua magia, para você entrar em contato com ele, você tem que se conhecer profundamente, né? Então, também ver o seu lado de sombra. Bom, mana, se você quiser então se aprofundar nos seus ciclos, eu convido você a baixar essa mandala lunar. Essa mandala lunar é gratuita, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Então vamos às perguntas norteadoras para você dormir com elas, pensar com elas tranquilamente. Primeiro ponto, mulher polvo. Eu sinto que eu preciso dar conta de tudo e de todos. Eu tive que trabalhar desde cedo e ter muitas responsabilidades desde cedo. Eu sinto que carrego o mundo nas costas. Eu tenho que ser perfeita no trabalho, na casa, em todos os lugares. Eu estou muito para fora. Segundo ponto, estar no lugar ou na relação errada. Eu sinto que o meu trabalho é meu chamado de alma. Eu sinto que o meu trabalho é a minha missão de vida. Eu sinto que a minha relação faz eu evoluir. Eu sinto que estou na relação certa. Terceiro ponto, competição com outras mulheres. Eu vejo outras mulheres como competição. Eu costumo dizer frases como mulheres não são confiáveis, ou eu sempre sou traída pelas minhas amigas. Eu costumo não confiar em mulheres. Quarto ponto, dificuldade com a sombra. Eu consigo aceitar críticas construtivas sem me defender? Eu consigo ver os meus defeitos? Eu consigo abraçar a minha sombra? E a quinta causa é a causa que o seu coração diz. Porque nesse caminho de cura, você pode se identificar com uma, com duas, com três das causas que eu falei, que são causas que são para várias mulheres, mas isso são causas gerais. Tem um caminho que é único, uma causa que é específica sua. Por exemplo, tem uma mana minha que descobriu que uma das causas era um aborto dela. Então isso é uma causa única dela. Então essa última causa, você, no seu caminho de cura, que vai descobrir. E se você gostou, não se esqueça de curtir e comentar. Esse vídeo foi uma sugestão de comentários. Então também aí comente a sua sugestão de vídeo. Um beijo!